Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e nessa aula nós vamos dar sequência ao nosso projeto de consultas ao banco de dados Axis utilizando aí uma planilha do Excel. Esse método é interessante e ele é viável porque vai evitar que o seu usuário consulte e manipule diretamente os bases de dados Axis sem ter que criar consultas, manipular as tabelas, correr o risco aí de apagar informações que sejam imprescindíveis para que a sua base de dados mantenha a sua integridade. Se você se recorda, na aula 144 nós criamos alguns componentes na tela. E esses componentes de tela agora nós vamos dar uma incrementada no código, criando dois códigos. O primeiro, assim que o menu é carregado, eu quero que esta tabela seja exibida. A lista de todas as tabelas do meu banco de dados sejam exibidos aqui nesse espaço. E em seguida, dois cliques sobre o nome da tabela vai montar o meu select aqui nesta região. Como o processo para criar o botão executar é um pouquinho mais lento e eu não quero me prolongar com uma aula com mais de 30 minutos, então eu vou dividir essa aula, a aula do executar, para o próximo domingo, onde você vai concluir, nós vamos concluir esse processo já. Esse projeto ele tem poucas aulas porque o código não é tão complexo assim. Nós já criamos aí a planilha para facilitar o trabalho e o desenvolvimento não é difícil. E aí você vai conseguir colocar esse trabalho no seu dia a dia, vai conseguir executar as consultas de uma forma mais simplificada no seu dia a dia. Então eu vou fechar o menu, vamos pressionar Alt F11 para entrar no ambiente do VBE e agora nós vamos programar. O que nós vamos fazer inicialmente? No nosso menu de dados, assim que esse menu for carregado, eu quero que a lista das tabelas do meu banco de dados sejam exibidas nesta list box. Então nós vamos dar dois cliques aqui no menu e no item User Form Active, Activate, como nós já tínhamos programados na aula anterior, você se lembra que eu criei uma sub chamada Lista Tabelas. Shift F2, você vai ver que Shift Lista Tabelas não tem nenhum código ainda. Eu havia deixado aqui para criar na próxima aula. O que nós vamos fazer é criar esse código então para carregar e exibir as tabelas do Axis. Vou apagar. Primeiro passo. Assim que nós clicamos na nossa sub, acessamos a nossa sub, eu preciso criar as nossas variáveis. Para que as tabelas sejam exibidas no meu menu, você tem que ativar aqui dentro das referências o objeto Microsoft ADO Extend 2.8 for DDL and Security. Esse componente é que faz o acesso ao banco de dados, que vai permitir você acessar o seu banco de dados e listar as tabelas da sua base. Então nós vamos criar aqui uma variável de cat, de catálogo, é um novo ADOX, que é o componente que é gerado por aquela referência, ponto catálogo. Então nós vamos criar um catálogo para importar os dados aí do nosso banco de dados. E din tbl, que é a abreviação de table, é um objeto ADOX.table. Então é uma tabela do nosso catálogo de serviços, do nosso banco de dados. Nós vamos ativar a nossa conexão cat.activeConnection igual. Nós vamos precisar de um provider. Então esse provider vai ser provider igual Microsoft.jet.oledb.4.0. Essa string ela está disponível lá naquele site Connection Strings. Então você vai poder copiar de lá ou digitar como eu estou fazendo. Data source. Então eu vou colocar aqui que o meu data source ele é igual ao meu. Vamos colocar aqui uma variável. Vamos usar um objeto active workbook.path. Se você se recorda, o nosso MDB ele está salvo na mesma pasta da planilha que eu estou desenvolvendo. E vou concatenar isso aqui com o nome do meu banco de dados, que é, eu vou colocar uma barra invertida. Vamos colocar aqui na próxima linha, mais fácil. Nosso banco de dados se chama bd_projeto.mdb. Perfeito. E agora que eu criei a minha conexão, o que eu preciso fazer é procurar o meu catálogo. Nós vamos utilizar o comando for_each. Por que for_each? O for_each, como você se recorda, ele permite manipular ou selecionar objetos dentro de uma estrutura for. Então for_each table in cat.tables. Como o cat é o nosso objeto que controla o banco de dados, tbl é um manipulador onde eu vou conseguir percorrer cada uma das tabelas nesse meu catálogo. Next tbl. E agora o que nós vamos fazer é iniciar a nossa tabela. A nossa tabela, se nós analisarmos o nosso banco de dados, deixa eu apagar esse if aqui, antes de eu escrever o código,
Deixa eu abrir a pasta, área de trabalho, consulta Axis via VBA e o meu projeto. Quando abrimos aqui as nossas consultas, eu vou voltar aqui para as tabelas. Se você observar, todas as minhas tabelas são padronizadas. Muitas vezes você pode criar tabelas auxiliares aqui no seu banco de dados para manipular as informações. E essas tabelas temporárias eu não quero que sejam exibidas, por exemplo. Geralmente uma tabela auxiliar, eu tenho lá as iniciais TBX ou AUX, né, de T, AUX, de auxiliar, abreviação de auxiliar. Então essas tabelas eu não quero, eu quero que o usuário manipule somente as tabelas que eu efetivamente colocar aqui na nossa lista. Então que começam com TB, que são as tabelas que ele pode manipular. Para isso nós vamos entrar aqui e vamos escrever se left dollar. Colocando esse dólar, se você não sabe para que serve, né, eu estou dizendo que eu quero que o retorno da minha instrução left seja uma string. E isso você vai ver lá no canal do Derlídio também, do Derlídio Siqueira, que está gravando as playlists do Órfãos do VBA. Essa atribuição de variáveis diz que o retorno dessa minha função é uma string. Então, o case, vou converter tudo em maiúscula, tbl.name. Existe uma propriedade nas tables chamada name, que retorna o nome da tabela do Axis. Vírgula 2 for igual a tb. Lembram que as minhas tabelas começam com a palavra tb? Por isso que eu estou fazendo essa instrução. Somente as tabelas que se iniciam em tb eu quero que sejam exibidas na minha listbox. frm menu, ponto, listbox1. Listbox1, acho que eu troquei o nome dela. Deixe-me ver aqui, ls. É isso aí, lst tabelas, ponto, add item. E o item que eu vou adicionar à minha caixa é o tbl.name. Prontinho, só essa instrução já é o suficiente para que eu possa carregar as minhas tabelas no meu controle da minha listbox. O que eu vou fazer aqui é dar um set tbl igual a nothing e set cat igual a nothing, que assim eu já estou matando esses objetos que nós criamos aqui anteriormente. Para saber se deu certo, vamos ver, vou executar aqui passo a passo, vou dar um F8, deu um erro aqui que ele não localizou, opa, eu esqueci aqui a nossa barra, então eu vou depurar, vou colocar uma barra invertida antes do nome do banco de dados, e agora sim, F8, vamos ver se vai dar certo. Não, porque ele não encontrou, tá certo, ele não encontrou o meu banco de dados aqui. Eu vou interromper, vamos analisar aqui na minha área de trabalho, deixa eu fechar aqui o meu banco também, que ele pode ter sido aberto em modo exclusivo. Agora sim, Ctrl C, vou copiar isso lá na minha pastinha do VBA, número 144. Percebam que somente a minha planilha está aqui, por isso que ele deu esse erro. Agora eu joguei o projeto junto, não vai dar erro. F8, abriu a conexão, então para cada tabela. Primeira tabela, qual é a tabela name? É CNT clientes, não é o que eu quero. CNT clientes é minha consulta, então eu não quero que ele traga as consultas. Vou dar um next, né? Ele vai conseguir a próxima rodada. Próximo nome da tabela, MySysAccessObjects. É uma tabela interna do Axis, também não é. Então se nós analisarmos, ele vai colocando aqui as tabelas, inclusive as tabelas de sistema. Quando eu der um F5 para que ele exiba de uma única vez, ele não mostrou o menu porque eu não tinha pedido para ele carregar. Eu vou carregar o meu menu, vou pressionar a tecla F5 e você vai ver que somente as tabelas que começam com DB são exibidas. Se você quiser trazer as consultas também, então você pode até incrementar aquele código. Eu posso escrever aqui na minha lista, vamos lá, que se as duas primeiras listas, cadê ela? Lista tabelas. Se as duas primeiras letras forem igual a TB, or left dollar o case tbl name vírgula 3 for igual a CNT, que é de consulta. Vou dar um F5, vou ter que carregar o menu aqui, agora sim, ele está trazendo. Detalhe, veja que ele trouxe a minha consulta, mas trouxe tudo duplicado. Por quê? Porque nós não apagamos a lista anterior. Eu posso vir até aqui também, na minha rotina lista tabelas, e antes dele fazer a alimentação desses dados no meu listbox, eu posso digitar aqui frm menu .lsttabelas.clear, para que ele possa apagar todo o conteúdo antes de carregar. Se eu der um F3,
você vai ver que tanto as consultas quanto as tabelas agora estão sendo exibidas para o meu usuário. Um detalhe importante, agora eu quero, quando clicar 2 vezes sobre o nome da minha tabela, observe, ele já vai colocar o select da minha tabela automaticamente para o usuário. Se nós analisarmos o código desse controle, Alt F11, na aula passada nós já criamos essa codificação. Se, ele vai pegar lá o meu menu e vai apagar a string anterior e vai escrever no meu text box a seguinte instrução, select asterisco from, e aí ele vai pegar o valor da minha list box que está selecionado. Se eu analisar aqui, se eu der 2 cliques em TB status, ele vai executar selecionar TB status. 2 cliques em TB débitos, ele vai selecionar TB débitos. E assim por diante cada uma das minhas consultas e banco de dados. Mesmo para minha consulta, se eu fizer isso, ele já vai trazer a consulta automaticamente. Detalhe importante, próxima aula vamos clicar sobre o botão executar para que ele possa executar essa consulta e eu vou dar algumas dicas para vocês de como você pode construir alguns selects aqui também, mostrando que você pode dar um join, que você pode juntar mais de uma tabela, você pode fazer consultas alternando, ligando as tabelas através das suas chaves primárias. Mas isso é assunto para a próxima aula. Eu vou salvar essa planilha, vou dar um salvar como. A nossa próxima aula de VBA é a de número 146. Se você perdeu, eu gravei mais uma aula disponível e deixei disponível para o canal para fazer uma combinação de células. Excel e aí consulta SQL, aula 2. Vamos abrir aqui e vamos colocar 146. Perfeito, então espero que você tenha gostado dessa aula. Essa é mais uma aula que nós colocamos aí no canal a respeito do projeto e em breve você verá outras possibilidades de programação utilizando o VBA e a consulta do banco de dados do Access. Grande abraço, até a nossa próxima aula.